This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Hey, it's Haley Steinfeld. When everything requires your attention, it can be tough to figure out what to prioritize. But I'm here to talk to you about something that you should always put first, your breast health. In fact, if you're 40 and over, you should be getting screened once a year. And if you're under 40, it's never too soon to visit yourattentionplease.com to learn about your breast cancer risk. So go on, pay the girls some attention and take the time to find out your breast cancer risk at yourattentionplease.com. Trust me, your future self will thank you. Por que o Japão atacou os Estados Unidos? A guerra pode ser positiva em algum sentido? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra do Pacífico. Uma série de batalhas travadas na região da Ásia entre o Japão e os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. É interessante que quando pensamos na Segunda Guerra, esquecemos que ela se deu também nessa parte da Ásia, e normalmente focamos somente no que ocorreu na Europa. No máximo, quando falamos nos conflitos entre os dois países, lembramos do ataque a Pearl Harbor, assunto que inclusive eu já tratei aqui no episódio com o mesmo nome. Mas o conflito entre o Japão e os Estados Unidos foi muito além disso. Para entendermos por que o Japão e os Estados Unidos se enfrentaram em uma guerra sangrenta, temos que dar uns passos atrás na história do Japão. Na década de 30, o Japão exercia uma política ultranacionalista e agressiva, enquanto praticava a sua versão do nacionalismo. É possível buscar as origens desse modelo político lá na chamada Revolução Meiji. E esse é o nome de um período em que o Japão não só modernizou a sua economia, como também ficou obcecado por expandir o seu território e a sua zona de influência, a partir de 1868, quando o imperador Meiji foi restaurado ao poder, após séculos de governo dos shoguns, que são líderes militares e políticos no Japão feudal. Essa restauração marcou o fim do feudalismo no Japão e o início de um processo de modernização e ocidentalização do país. Essa postura nacionalista extrapolava o próprio território japonês. Eles entendiam que, para se tornarem o império que desejavam, deveriam dominar os seus vizinhos. Os japoneses não gostavam de ver estrangeiros se metendo na China, a não ser eles mesmos. Nessa mesma linha, o Japão entrou em guerra com a Rússia, em uma disputa de território que ia da Península da Coreia até a Manchúria, na China. Na década de 20, a política japonesa se radicalizou. Tendo o apoio do imperador Hirohito, diversas invasões foram planejadas e executadas. Ao mesmo tempo, mas durante a década de 30, a sociedade japonesa adotou uma postura agressiva, chamada de Ofensiva Sul, que argumentava que o Japão não deveria permitir a influência das potências ocidentais em territórios colonizados na Ásia. Sem dúvidas, isso contribuiu para a escalada das tensões e dos conflitos na região. Em 1937, o Japão já havia conquistado o controle da Manchúria e estava pronto para realizar mais avanços na China. O conflito começou com o incidente da Ponte Marco Polo, no dia 7 de julho de 1937, e desencadeou uma guerra total entre chineses e japoneses. Tanto os nacionalistas quanto os comunistas chineses suspenderam a sua guerra civil para formarem uma aliança temporária contra o Japão, enquanto a União Soviética rapidamente apoiou a China, fornecendo material militar.
Em agosto de 1937, o líder nacionalista chinês Chiang Kai-shek enviou suas melhores tropas para enfrentar mais ou menos 300 mil soldados japoneses na Batalha de Xangai. Uma batalha que durou 3 meses e terminou com a queda da cidade para os japoneses. O Japão venceu e continuou avançando até capturar Nanquim em dezembro de 1937, onde ocorreu um massacre terrível. Apesar das vitórias japonesas, a comunidade internacional passou a condenar as ações do Japão na Ásia. E quando eu digo comunidade internacional, saibam que eu estou me referindo aos Estados Unidos. Temos aqui, então, uma semente das disputas que vão crescer entre esses dois países. Não contentes com o que eles já haviam dominado, em 1939 os japoneses partiram para tentar invadir o território soviético, mas foram derrotados por forças soviéticas e mongóis. Em 1940, o Japão fez uma jogada importante. Bloqueou a estrada que a China usava para se conectar com outros países. Eles fizeram isso indo até a Indochina, que é o atual Vietnã, o Laos e o Camboja, que naquela época era controlada pelos franceses. Os conflitos entre o Japão e a China tinham algumas características próprias, mas uma coisa imperava: a violência. Em certas oportunidades, os chineses até conseguiam demonstrar alguma resistência, mas a resposta do Japão foi a política dos 3 tudo, ou seja, mate tudo, queime tudo e saqueie tudo. Até o ano de 1941, a guerra entre a China e o Japão estava relativamente equilibrada. Os japoneses controlavam as cidades costeiras, enquanto o governo chinês se refugiava no interior do país. Os japoneses também tentaram estabelecer governos fantoches nas áreas ocupadas, mas enfrentaram resistência popular. Um aspecto triste e sombrio desse período foi a intensidade dos ataques aéreos japoneses em cidades chinesas, como Xangai, Wuhan e Chongqing. Esses ataques resultaram na morte de centenas de milhares de civis e na devastação das cidades. Desde a década de 30, o Japão já tinha percebido a importância de regiões estratégicas, como a esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental, que incluía a Indochina, Malásia e as Filipinas. Eles começaram a juntar tropas e equipamentos em lugares como Hainan, Taiwan e Haiphong. E alguns militares japoneses diziam que a guerra contra o Ocidente, principalmente contra os Estados Unidos, era algo inevitável, pois os Estados Unidos controlavam regiões no Oceano Pacífico, como era o caso do Havaí. Percebendo a expansão do Japão nessa região, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália cortaram o fornecimento de petróleo para os japoneses. Além disso, esses países iniciaram um embargo comercial, parando de vender ferro e aço para o Japão. Isso levou os japoneses a planejarem ataques militares contra essas nações em 1941, para tentarem resolver essa crise econômica. O plano dos japoneses era conquistar regiões para obter recursos e, ao mesmo tempo, estabelecer um perímetro defensivo para enfrentar os contra-ataques dos aliados. Tem um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre Pearl Harbor, e eu acho fundamental que você ouça logo depois que você terminar esse daqui, beleza? Pessoal, a principal arma que os japoneses tinham contra os Estados Unidos era a surpresa. E o ataque a Pearl Harbor aconteceu dentro dessa linha, um ataque veloz e completamente de surpresa. No dia 7 de dezembro de 1941, o Japão bombardeia a base estadunidense de Pearl Harbor, colocando os Estados Unidos na guerra. Mas, para além disso, abre um fronte próprio com seus inimigos imediatos, o Fronte do Pacífico. Cenário em que a Guerra do Pacífico vai se desenrolar até o final da Segunda Guerra Mundial. Cenário onde centenas de milhares de soldados irão morrer.
A primeira fase da Guerra do Pacífico incluía a ocupação das Filipinas, Malásia, Bornéu, Birmânia, Rabaul e as Índias Orientais. A segunda fase envolvia expansões no Pacífico Sul, como Nova Guiné, Nova Bretanha, Fiji, Samoa e áreas na Austrália, além de desejar a ilha de Atoll Midway, no Pacífico Central, e as ilhas Aleutas, que ficam no norte. Os planos japoneses estavam praticamente prontos em novembro de 41, um mês antes do ataque a Pearl Harbor. Os estrategistas japoneses acreditavam que o Reino Unido e a União Soviética não ajudariam os Estados Unidos em um ataque, por estarem focados na guerra contra a Alemanha. Tendo essa expectativa em mente, o ataque a Pearl Harbor foi feito, resultando na destruição de várias embarcações de guerra dos Estados Unidos, incluindo o afundamento de 8 navios de guerra e danos significativos a vários outros. Além disso, mais de 2.400 estadunidenses foram mortos e mais de 1.200 ficaram feridos no ataque. A base aérea de Hickam e as instalações militares próximas também foram atacadas. Antes do ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos estavam evitando entrar na Segunda Guerra, mesmo apoiando os aliados com equipamentos e empréstimos. Mas tudo isso mudou após o fatídico dia do 7 de dezembro. Após o ataque a Pearl Harbor, os aliados sofreram uma série de derrotas na Guerra do Pacífico. Navios britânicos foram afundados, a Tailândia se aliou ao Japão, Hong Kong caiu para os japoneses, bases americanas foram perdidas em um avanço rápido do Japão. Uma das principais derrotas aliadas foi na Batalha do Mar de Java, que aconteceu no início de 1942, em uma região que é conhecida por Mar de Java, no Sudeste Asiático. Esse conflito envolveu o Japão e as forças navais aliadas, lideradas por um comando conjunto conhecido como ABDACOM, que é o Comando Americano, Britânico, Holandês e Australiano. Tudo começou com um ataque japonês à frota aliada, que estava em desvantagem numérica e tecnológica. Durante a batalha, os japoneses lançaram fortes ataques aéreos. Os aliados até tentaram lutar, mas acabaram perdendo a maioria das suas embarcações. A Austrália estava tranquila, entre aspas, lutando só contra os nazistas no Mediterrâneo, e não estava preparada para um ataque japonês no seu território. O primeiro-ministro australiano John Curtin pediu ajuda aos Estados Unidos, pois estava preocupado com o rápido colapso dos britânicos na Malásia e em Singapura. Os japoneses estabeleceram uma base na Nova Guiné e bombardearam a cidade de Darwin em fevereiro de 1942, marcando o primeiro ataque direto à Austrália. Nos próximos meses, houve mais de 100 ataques aéreos japoneses na Austrália, e 2 divisões australianas foram transferidas para Singapura, mas o Curtin insistiu em trazê-las de volta para a defesa da Austrália. A marinha japonesa considerou invadir a Austrália, mas o exército foi contra e o ataque terrestre acabou não sendo feito. Em março de 1942, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ordenou que o general Douglas MacArthur elaborasse um plano de defesa no Pacífico, juntamente com a Austrália. As tropas dos Estados Unidos começaram a chegar na Austrália e o MacArthur mudou seu comando para Melbourne. A ameaça japonesa chegou perto de Sydney em maio de 42, quando submarinos japoneses atacaram o porto da cidade, e depois próximo a Newcastle em junho de 1942. Um ponto importante em relação a essas vitórias japonesas é que isso não envolvia apenas baixas militares e destruição de infraestrutura e armamentos. O exército japonês ficou muito famoso durante a sua expansão pela violência e brutalidade em suas ações, mas não apenas contra o exército inimigo, também contra os civis.
O número excessivo de bombardeios em regiões não militarizadas era uma prova disso. Tentando reverter esse cenário, o Conselho de Guerra do Pacífico foi criado em 1942, em Londres, mas com um ponto de apoio em Washington. Em abril de 42, os aliados organizaram uma resposta no mesmo modelo do que foi o bombardeio a Pearl Harbor. O chamado Ataque de Doolittle foi autorizado e aviões dos Estados Unidos lançaram bombas em Tóquio. Mesmo tendo causado danos mínimos, esse ataque serviu para elevar a moral dos Estados Unidos e abalar o psicológico dos japoneses, ao mostrar a sua vulnerabilidade depois de um período de tantas vitórias. Havia um fator que também começava a pesar contra o Japão, uma vez que a sua economia não era tão grande e desenvolvida para se manter em uma guerra por um longo período de tempo. O que, por outro lado, não era um problema para os Estados Unidos. Já na metade de 1942, o Japão havia conquistado muitos territórios no Pacífico, mas enfrentava problemas de recursos para defender essas áreas. Eles planejaram ataques na região central e sul do Pacífico, procurando dominar principalmente o Port Moresby. E o que eles não esperavam era que os Estados Unidos decifraram algumas comunicações japonesas e passaram a ter conhecimento dos planos. Port Moresby era uma cidade estrategicamente importante, localizada na Papua Nova Guiné, no Pacífico Sul. Capturar Port Moresby permitiria aos japoneses controlar as rotas de abastecimento marítimo entre os Estados Unidos e a Austrália, isolando assim a Austrália dos aliados e possibilitando futuros ataques. Em resposta, os aliados implantaram uma defesa para impedir a captura de Port Moresby. Durante a Batalha do Mar de Coral, uma frota combinada da Austrália e dos Estados Unidos conseguiu deter os japoneses e impediu que eles alcançassem Port Moresby por via marítima. A Batalha de Midway ocorreu logo em seguida. Foi um outro grande golpe para os japoneses, resultando na perda de 4 dos seus porta-aviões e representando o ponto de virada nessa guerra. Isso enfraqueceu ainda mais a sua capacidade de realizar operações ofensivas no Pacífico. Em maio de 1942, os aliados descobriram os planos do almirante Yamamoto, que visavam conquistar o atol de Midway, no Pacífico, como eu comentei agora há pouco. Os japoneses esperavam atrair os estadunidenses para uma armadilha, expondo seus porta-aviões em uma batalha decisiva para eliminar a frota do Pacífico dos Estados Unidos e, assim, poderem expandir o seu perímetro defensivo. A estratégia japonesa começou com um ataque nas Ilhas Aleutas como distração. E, em seguida, eles planejavam conquistar Midway. Mas como as comunicações foram decifradas antes, as tropas dos Estados Unidos já sabiam o que iria acontecer. A batalha começou no dia 4 de junho de 1942, quando os japoneses atacaram Midway. Os primeiros ataques japoneses não causaram grandes danos, e os estadunidenses lançaram seus próprios aviões. Os torpedeiros dos Estados Unidos atacaram os porta-aviões japoneses, mas a falta de coordenação não trouxe tantos danos ao inimigo. Os japoneses voavam em ágeis caça-zero e enfrentaram muita resistência em Midway, onde a artilharia antiaérea dos Estados Unidos acabou pegando os japoneses desprevenidos. Enquanto isso, os Estados Unidos lançaram uma segunda onda de ataque, com bombardeiros de mergulho. Essa segunda onda conseguiu atrair os aviões japoneses para longe dos navios. Os caças japoneses gastaram todo o seu combustível e munição na perseguição e, como resultado, ficaram vulneráveis. O almirante Yamamoto foi forçado a cancelar a operação e abandonar Midway. Ele viu a sua frota sofrer perdas devastadoras.
Os japoneses perderam 4 dos seus principais porta-aviões e uma quantidade enorme de pilotos e tripulações experientes. Pessoal, eu quero falar mais sobre a Guerra do Pacífico e sobre como que ela se desenrolou. E claro, quem foi o país vencedor. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre guerras, bombardeio, vitórias e o fim de um dos conflitos mais sangrentos da história. Segura aí, que é um minutinho só. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. You've maxed out your 401k. You're contributing to an IRA and making some other investments. You're ahead of the game and doing well. But where do you go from here? The same old story can only get you so far. If you want a new take from a new type of financial professional, we invite you to get a fresh perspective beside an agent with the backing of New York Life. Insurance, investments, retirement, and more. Visit NYL.com to learn more. Investments are offered through registered representatives of NyLife Securities, LLC. Member FINRA SIPC, a New York Life company. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito LOLJA, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Kira, tem uma que é da Cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Se a luta continuar, não apenas isso resultaria no colapso geral e obliteração da nação japonesa, mas também levaria à total extinção da civilização humana. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo imperador Hirohito no dia 15 de agosto de 1945. Ou seja, alguns dias depois dos ataques nucleares em 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. A rendição japonesa não foi fácil de ser conquistada, e os soldados da Guerra do Pacífico conviviam todos os dias com a recusa dos japoneses em recuar. Ainda em 1942, o Japão estava conseguindo se expandir, especialmente pela região das Ilhas Salomão e em Nova Guiné. Esse segundo lugar estava ocupado por soldados australianos jovens e pouco treinados, o que parecia uma presa fácil para os japoneses. No início de setembro de 1942, fuzileiros japoneses atacaram uma base da Força Aérea Real Australiana na Baía Milne, no leste da Nova Guiné. A batalha em Milne foi bem intensa e durou 2 semanas, com os japoneses finalmente recuando depois de sofrerem pesadas baixas. Enquanto isso, os Estados Unidos descobriram que os japoneses estavam construindo uma base aérea em Guadalcanal, o que representaria mais uma ameaça à Austrália. E em resposta, os aliados enviaram cerca de 16 mil fuzileiros navais dos Estados Unidos para Guadalcanal, capturando o aeroporto da ilha em agosto de 1942. A batalha por Guadalcanal durou 6 meses,
com forças japonesas e aliadas controlando várias partes da ilha. Foi uma batalha de desgaste, que drenou recursos e resultou em milhares de mortes em terra, mar e ar. O Japão teve que enviar mais tropas e recursos para defender Guadalcanal, enquanto as forças aliadas contavam com o apoio de sua força aérea baseada em Camp Henderson e alguns porta-aviões. Após perder mais de 30 mil homens, o Japão finalmente decidiu abandonar os seus esforços para reconquistar Camp Henderson e manter Guadalcanal. Em fevereiro de 1943, a ilha foi evacuada pelos japoneses, marcando uma outra importante vitória dos aliados em uma batalha longa e desgastante. Entre 22 e 26 de novembro de 1943, na cidade do Cairo, no Egito, foi realizada a Conferência do Cairo. E os principais participantes dessa conferência foi o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, e o líder da China, Chiang Kai-shek. Essa conferência tinha como objetivo discutir e coordenar as estratégias militares e políticas dos aliados na Guerra do Pacífico. Além de discutirem o fim da guerra, os aliados traçaram os objetivos na Ásia, incluindo a promessa de desarmar e desmilitarizar o Japão após a sua derrota. Também concordaram em apoiar a independência e a autodeterminação das nações asiáticas após o fim da guerra. E isso mostra como a situação tinha claramente mudado em favor dos aliados e denunciava que o fim da Segunda Guerra Mundial estava relativamente próximo. Enquanto os aliados avançavam em quase todas as frentes no Pacífico, até o final de 1943, algumas fortificações japonesas, como Truk, Rabaul e Formosa, foram neutralizadas pelo ar e isoladas. O bombardeio de cidades japonesas começou devagar e surgiu a necessidade de conquistar bases aéreas mais próximas do Japão. Em 1944, os japoneses tentavam respirar e voltar ao ritmo que estavam no começo da guerra. Eles lançaram uma grande ofensiva na China, chamada Operação Ichigo, mobilizando 500.000 de soldados e buscaram avançar de norte a sul da China. O objetivo principal era conectar as regiões já dominadas, além de capturar as bases aéreas chinesas no sudeste, onde os aviões dos Estados Unidos estavam estacionados. Apesar de conquistarem território, os japoneses não conseguiram alcançar o objetivo estratégico de tomar as bases aliadas no sul da China. A maioria das forças chinesas conseguiu se retirar e, em seguida, contra-atacaram os japoneses. O Japão não estava em posição de derrotar militarmente a China, especialmente considerando as derrotas que sofreu em outras partes do Pacífico em 1944. E ainda no mesmo ano, os aliados também avançaram na Birmânia, com tropas americanas e chinesas expandindo uma importante estrada e derrotando os japoneses em batalhas cruciais em Impal e Kohima. Isso enfraqueceu ainda mais a posição japonesa na região. Além disso, as forças chinesas invadiram o norte da Birmânia e capturaram posições importantes, como o aeroporto de Myitkyina, melhorando a entrega de suprimentos da Índia para o restante da China. Em junho de 1944, os aliados desembarcaram em Saipan, nas Ilhas Marianas, com o objetivo de neutralizar as bases japonesas no Pacífico Central e criar uma base avançada para bombardear o Japão. Os japoneses, percebendo a importância de Saipan, tentaram destruir a frota dos Estados Unidos para protegerem a ilha. De um lado, os Estados Unidos reuniram uma poderosa frota, com 15 porta-aviões, cada um carregando uma variedade de aeronaves devastadoras, incluindo os novos caças Hellcat. Além disso, eles tinham encouraçados e outros navios de guerra prontos para o combate.
Por outro lado, o almirante japonês Jizaburo Ozawa tinha uma tarefa bem difícil. Ele sabia que estava em desvantagem na quantidade de aeronaves e que os seus aviões eram bem mais velhos em comparação com os dos Estados Unidos. Os japoneses tinham uma estratégia: usar a vantagem no alcance de suas aeronaves para atacar os porta-aviões estadunidenses, pousar em Guam para reabastecer e, em seguida, atacar novamente. Era um plano bem ousado, destinado a desgastar a frota dos Estados Unidos sem se envolver em um confronto direto. Porém, os Estados Unidos tinham seus próprios planos. O almirante Raymond Spruance, comandante da 5ª Frota Americana, não caiu na armadilha japonesa. Em vez de atacar diretamente, ele decidiu proteger os desembarques em Saipan e aproveitar a vantagem da superioridade aérea. O resultado foi uma vitória esmagadora para os Estados Unidos. 3 porta-aviões japoneses foram afundados, mais de 600 aeronaves destruídas e os norte-americanos sofreram perdas bem menores. Essa derrota japonesa no Mar das Filipinas prejudicou seriamente a sua capacidade de continuar lutando na Guerra do Pacífico. Com a frota japonesa destruída, os aliados mantiveram o controle sobre Saipan, usando-a como base para bombardear o Japão com os poderosos bombardeiros B-29. Em outubro de 1944, o exército dos Estados Unidos desembarcou na costa de Leyte, nas Filipinas, com o apoio das forças aéreas e navais dos aliados. O seu objetivo era conquistar Leyte e neutralizar as bases japonesas no Pacífico Central. Isso abriria caminho para futuros ataques às Filipinas ocupadas pelos japoneses. Os Estados Unidos avançaram pela ilha, enquanto os japoneses enviaram reforços para a área da Baía de Onmrock, que fica no lado oeste de Leyte. Os combates foram bem intensos, com os Estados Unidos recebendo apoio aéreo, que devastou as tentativas japonesas de reabastecimento. Sob chuvas fortes e em um terreno difícil, as tropas aliadas continuaram avançando e tomando o terreno, e ao mesmo tempo, a ilha de Samar ao norte. Em janeiro de 1945, as operações aliadas se expandiram. Um desembarque ocorreu ao sul da ilha de Mindoro, enquanto outro desembarque maciço na ilha de Luzon foi iniciado. Luzon era crucial, já que abrigava a capital das Filipinas, Manila. As forças dos Estados Unidos, apoiadas por um impressionante poder aéreo, avançaram em Luzon, tomando importantes pontos estratégicos. A batalha por Manila foi particularmente brutal, com combates intensos pelas ruas da cidade. Ao mesmo tempo, forças dos Estados Unidos atacaram Corregidor, uma ilha importante para o controle do local. Ao todo, mais de 280 mil soldados dos Estados Unidos lutaram em Luzon, contra 250 mil japoneses. As baixas japonesas foram grandes, com a maioria morrendo devido à falta de suprimentos e doenças. O próximo passo significativo na campanha do Pacífico foi a invasão da ilha de Okinawa, que ocorreu em abril de 1945. Okinawa serviria como uma base para o lançamento de ataques aéreos contra o arquipélago japonês. A batalha por Okinawa foi bem intensa, com as forças japonesas se defendendo como podiam. Os combates incluíram ataques kamikaze em grande escala, onde pilotos japoneses se lançavam carregados de explosivos contra os navios americanos. A batalha resultou em um grande número de baixas dos dois lados, incluindo muitos civis de Okinawa. Enquanto as operações em Okinawa estavam em andamento, o projeto Manhattan teve sucesso, que culminou no lançamento de bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, no dia 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. Inclusive, tem um episódio aqui no feed sobre o projeto Manhattan, depois você ouve lá.
Pessoal, perdendo completamente a chance de se defender desses ataques, no dia 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito fez um discurso anunciando a rendição do Japão. E a rendição foi formalizada no dia 2 de setembro de 1945, a bordo do navio de guerra USS Missouri, ancorado na Baía de Tóquio, marcando o fim da Guerra do Pacífico. Pessoal, bora fazer um resumão de tudo que a gente falou nesse episódio? Bora! A Guerra do Pacífico foi um conflito bem importante da Segunda Guerra Mundial, mas que muitas vezes é colocado de lado por ter ocorrido na Ásia. O Japão é a peça central desse conflito, e para entendermos os interesses do Japão, precisamos pensar no seu imperialismo praticado na Ásia. Ao dominar diversas ilhas e partes da China, o Japão quis aumentar a sua zona de influência e, para isso, atacou os Estados Unidos. Por mais que outros países estivessem envolvidos na Guerra do Pacífico, podemos dizer que esse conflito foi marcado pela disputa desses dois países. Militarmente falando, a principal característica da Guerra do Pacífico foram as batalhas aéreas e marítimas. Afinal, estamos falando de uma região formada por centenas de ilhas. A derrota do Japão acontece aos poucos, e ela é efetivada em 1945, tendo as bombas atômicas como uma das motivações para o fim da guerra. Depois de perder o conflito, o Japão foi ocupado pelo general dos Estados Unidos Douglas MacArthur, que supervisionou a reconstrução do país, introduzindo reformas e tornando o Japão em quase um fantoche dos Estados Unidos, uma vez que eles são impedidos de ter um exército e passam a depender dos Estados Unidos para se protegerem. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. E, rapaziada, dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram, e aí me marca no @História em Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter, e aí você me marca no @H30podcast, que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada. Por favor, entre em apoia.se/História em Meia Hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia. E claro, né, quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles. E todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom? Rapaziada, o História em Meia Hora também tem a parceria com a Loja, tá bom? LOLJA, Loja. Entra no site deles, é loja.com.br, digita História em Meia Hora, que você vai ser transportado aí tecnologicamente pra nossa lojinha, tá? Tem camiseta, moletom, tem vários produtos bem legais, tudo original do História em Meia Hora, tá bom? E óbvio, né, quando você compra uma roupa dessa, você fica gatão, gatona e ainda ajuda o meu trabalho. Mas, rapaziada, se você quiser mandar um e-mail pra mim, quer falar comigo pra alguma coisa, anota aí meu e-mail e o meu Pix. Qualquer valor é mais do que bem-vindo, agradeço demais. É historiaemmeiahora@gmail.com. Uma coisa que eu vou te pedir agora, isso aqui não custa nada, tá bom? É de grátis, pô, é só um minutinho da tua vida aí, não custa nada. Eu te dou tantos minutos, tantas meia horas aí de estudo, pô, pelo amor de Deus. Dá uma moralzinha aí, clica no perfil do Spotify, aí do História em Meia Hora, clica em 5 estrelinhas, pra você avaliar o nosso podcast em 5 estrelinhas, depois você clica em seguir, e por último você clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver episódio novo. Eu também quero te convidar a conhecer o meu outro podcast, é o História pros Brother, que eu faço com Alexandre Níquel. Também é de história, mas é mais de humor, hein? Pelo amor de Deus. É uma pegada um pouco diferente daqui, tá bom? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre lá no TikTok fazendo os videozinhos educativos. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!